Olá, eu sou o Roberto Bachiega e sou professor da matéria de Direito Constitucional, em especial para a preparação de nossos queridos alunos, nossos queridos candidatos, que têm a perspectiva, o objetivo de serem aprovados em concursos públicos e ocuparem um cargo na administração pública. Neste vídeo, eu faço um convite para que façamos um estudo breve sobre um tema muito importante em nossa Constituição Federal, que é o tema nacionalidade. Esse tema, inclusive, é bastante recorrente nas mais variadas provas de concurso público. Vamos lá, então, estudar o tema nacionalidade? Vamos lá. Afinal de contas, como pode ser definida a nacionalidade? A nacionalidade pode ser definida como um vínculo jurídico existente entre uma pessoa humana e um determinado Estado. É fácil concluir que, a depender de com qual Estado eu, por exemplo, guarde este vínculo jurídico, eu serei detentor de um grau maior ou menor de direitos, deveres e obrigações. Importante ressaltar que esse vínculo, a nacionalidade, no caso, ela é estabelecida via de regra com a adoção de alguns critérios. Os dois critérios básicos e mais importantes são o critério do solo, também conhecido como ius soli, uma expressão em latim que significa direito do solo. São aqueles que nascem, eventualmente nasçam no nosso território nacional. E o outro critério muito utilizado não é o critério do solo, mas o critério do sangue, pois eu posso ser, por exemplo, um brasileiro nato, mesmo tendo nascido fora do nosso território nacional. Vamos dar uma estudada bastante importante no principal artigo de nossa Constituição Federal, que trata do tema nacionalidade, e no caso é o artigo 12. Vamos verificar a quem a nossa querida Constituição confere a nacionalidade de brasileiro nato. Vejamos. Vamos ver o artigo 12 de nossa Constituição, que está aqui na tela, em que em sua cabeça, o caput do artigo, não é? Está assim determinado: são brasileiros, inciso 1º, natos. Lembrando que ser nato é uma forma originária de aquisição da nacionalidade, porque além dos natos, nós temos também o caso dos naturalizados. A naturalização, por sua vez, não é uma forma originária de aquisição da nacionalidade, mas sim uma forma secundária. Vamos, neste vídeo, estudar os brasileiros natos. Vamos lá? Olha o artigo 12. São brasileiros, inciso 1º, natos. A linha A, que como nós podemos facilmente concluir, ela adota esta linha, adota o critério do solo, o ius soli, direito do solo. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses papais não estejam a serviço de seu país de origem. Então, vamos imaginar um casal tradicional, um homem, uma mulher, ela grávida, digamos um casal de noruegueses que esse casal venha passar férias, um período de férias aqui no nosso território. Ela grávida de 7 meses, 7º mês de gestação. Ela, de repente, por algumas razões, o filho nasce em idade prematura, né, no parto prematuro, de 7 meses de gestação, vem a nascer aqui no nosso território nacional. Como são, mesmo sendo estrangeiros, e eles não estão a serviço de seu país de origem, este menininho ou esta menininha, a criança terá a nacionalidade de brasileira nata. Importante aqui salientar que a questão está voltada, prestem atenção na parte final desta linha, desde que esses papais não estejam a serviço de seu país de origem. Lá pelas tantas, nós já tivemos contato com uma questão de prova de concurso público que determinava mais ou menos o seguinte: imaginemos um casal tradicional, um homem, uma mulher, ela gestante, são canadenses, e eles vêm aqui para o Brasil, mas prestem atenção, a serviço não do Canadá, mas a serviço, por exemplo, da Suíça, e a criança nasce aqui no Brasil. Veja que, neste caso, por este casal não estar a serviço de seu país de origem,
esta criança também será considerada brasileira nata. Estamos entendidos? Vamos ver agora as outras duas alíneas, as duas alíneas restantes do mesmo inciso 1º do artigo 12, que fala também sobre a questão do brasileiro nato. Só que nós vamos perceber, conforme está no quadro, de que essas duas alíneas não trabalham o critério do solo, mas o critério do sangue. Vejamos. São brasileiros, natos, a linha B, os nascidos no estrangeiro, de filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Imagine, por exemplo, uma mulher que seja enviada ao Egito a serviço do Brasil, por exemplo, representando a União, e poderia ser qualquer dos 4 entes federativos: a União, o Estado, o Distrito Federal ou municípios. E admite-se ainda, nesta questão de estar a serviço da República Federativa do Brasil, aquelas pessoas que vão representando algum órgão da administração pública indireta. Lá pelas tantas, ela gestante de 7 meses, brasileira, o filho dela nasce em território estrangeiro. Ainda que tenha nascido em território estrangeiro, pela mãe ser brasileira e estar a serviço da República Federativa do Brasil, esta criança também a ela será considerada ou concedida, conferida a nacionalidade de brasileira nata. Combinado? Vejamos agora a linha C, que também trabalha o critério do sangue e os sanguíneos, direito do sangue. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, prestem atenção agora, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Muita atenção, querido aluno, querida aluna, querido estudante, pois nesta linha C nós temos 2 hipóteses e uma é independente da outra. Vamos na primeira hipótese. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Imaginemos o seguinte caso: um casal de brasileiros de férias, um casal tradicional, não é? Um homem e uma mulher, ela grávida de 7 meses, vão passar um período de férias em algum país estrangeiro, sei lá, a Alemanha, por exemplo, e lá chegando, ela no 7º mês de gestação, a criança vem a nascer em território estrangeiro. Se aquela criança for registrada em uma repartição brasileira competente, por exemplo, os postos de consulados do Brasil naquele território, pelo simples fato de a certidão de nascimento ser lavrada junto a este órgão competente do Brasil, lá no território estrangeiro, por este simples fato, este menino, por exemplo, será considerado um brasileiro nato. Ficou claro isso? Vamos agora à segunda hipótese prevista na alínea C deste inciso 1º do artigo 12. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos imaginar um casal de brasileiros que resida no exterior, no mesmo país, Alemanha, por exemplo. Ela grávida, o filho nasce no 9º mês de gestação, um parto normal, sem problema nenhum, e lá pelas tantas, 16 anos se passam e o casal tem a vontade de voltar a residir aqui no Brasil. E assim o fazem. A criança com 16 anos de idade. 2 anos se passam. Essa criança vai atingir a maioridade civil pela nossa legislação aqui brasileira aos 18 anos, não é? A partir deste momento, já um jovem, já um adulto, não é? Que ainda para nós é um estrangeiro, ele pode fazer a opção pela nacionalidade brasileira, porque voltou a viver, a residir aqui no Brasil. E a partir dali, depois de atingida a maioridade, se fizer esta opção pela nacionalidade brasileira,
através dos meios adequados, meios jurídicos adequados, a partir desta opção, ela também será considerada uma brasileira nata, esta pessoa. Ficou claro isso, queridos? Pois bem, dá para ver, como está aqui no slide no final, fácil concluir de que essas duas alíneas trabalham o critério do sangue. Está entendido isso? Vamos ver então se de repente essa matéria ficou bem absorvida. Vamos dar uma olhada numa questão de prova que foi aplicada em data recente. De acordo com a nossa Constituição Federal, indique a alternativa correta. São brasileiros natos, a linha, ou melhor, alternativa A. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Como vemos, podemos observar, a alternativa correta a ser apontada é esta alternativa A, pois conforme vimos agora há pouquinho mesmo, esta previsão está concretizada, está ali mencionada na alínea C do inciso 1º do artigo 12 da nossa Constituição. Combinado? As outras três são alternativas equivocadas. Vejamos. Alternativa B. Os nascidos aqui no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses estejam a serviço de seu país de origem. Não, esta alternativa está errada, porque se esta hipótese se concretizar, aquela pessoa, aquela criança, não será brasileira nata, pelo fato deles, os pais, estarem a serviço de seu país de origem. A alternativa C também está equivocada, porque diz assim: são brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Esta alternativa está errada, pois ela não se refere a brasileiros natos, mas sim aos naturalizados. Da mesma forma, a alternativa D está equivocada. Vejamos. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes aqui no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Está errada também esta alternativa D, pela mesma razão de que está errada também a alternativa C. Estas alternativas não falam de brasileiros natos, mas falam de brasileiros naturalizados. Espero, assim, que com este pequeno vídeo nós possamos ter auxiliado nossos queridos alunos, nossos queridos amigos, ao melhor entendimento sobre a matéria, que, aliás, é tão gostosa, chamada nacionalidade. No próximo vídeo, nós trabalharemos melhor estas questões ainda voltadas para a nacionalidade. Um forte abraço a todos e muito obrigado.